Boa noite, irmãos. Nós, nos nossos estudos, já aprendemos que a lei de Deus, ela tem a sua validade hoje. Não a lei civil de Israel, não a lei religiosa que Deus instruiu e determinou o povo para vivê-la dentro do período em que o tabernáculo existia, o templo, sabendo que todos os valores que foram estabelecidos dentro da lei religiosa de Israel se consumou em Cristo Jesus. E vemos Jesus afirmando que ele não veio para revogar ou anular a lei, veio para cumpri-la. Então ele cumpre perfeitamente toda a lei cerimonial. No entanto, a lei de Deus continua tendo validade. E ela tem validade de maneira muito clara, expressa dentro das Escrituras como a lei moral de Deus. Essa lei, ela não tem tempo, não tem época e não tem período para que ela perca a sua validade. Significa que ela é importante para a nossa vida hoje, apesar de não conseguirmos cumpri-la perfeitamente na sua plenitude e na sua totalidade. Essa lei, ela é importante, porque ela é um instrumento de Deus, hoje, em Cristo Jesus, para a santificação de cada um de nós, nos tornando mais semelhantes à pessoa de Cristo Jesus. Os primeiros versos de Êxodo 20 dizem assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Hoje vamos analisar um pouco do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Antes nós vamos orar, vamos para o momento de adoração e louvor ao nosso Deus através de um hino. Depois nós voltamos para estudar a palavra do Senhor. Nosso Deus, é muito rico para nós termos a tua palavra, porque, Senhor, se o Senhor não tivesse revelado a tua vontade a nós, nós estaríamos desnorteados, perdidos e completamente sem direção. Louvado seja o Senhor que nos deu essa direção pela tua santa palavra, e pela tua santa e rica palavra tem nos instruído, tem, nosso Deus, mostrado a direção das nossas vidas, tem mostrado a nós a riqueza do teu caminho. Continue, Senhor, pedimos, iluminando-nos para que nós compreendamos, entendamos, Senhor, e tenhamos o desejo de praticar a tua palavra, praticar, Senhor, a tua vontade. Nos instrua, mais uma vez, no estudo da tua verdade nesta noite. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Tu
Senhor, e tu és acima de todos os reis, de todos os reis. Amém, amém, aleluia. Meus irmãos, a lei de Deus. Nós, de quando em quando, somos abordados e questionados com relação à prática da lei, particularmente quando se trata de um ou outro mandamento. Isto, meus irmãos, já aconteceu em outros tempos, isso acontece em nosso momento, e nós observamos que as Escrituras têm nos ensinado que observar a lei de Deus é responsabilidade, é parte da nossa vida, sim, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos observar a lei de Deus e vivê-la. No entanto, nós precisamos viver a lei de Deus, nós precisamos observar, nós precisamos atentar para ela dentro do espírito que o próprio Deus a revelou. E saber que a prática da lei de Deus, a prática dos mandamentos, não trarão a nós, em momento algum, o cumprir pleno da justiça de Deus e, através dela, obtermos a nossa redenção, obtermos a nossa salvação. Isso, meus irmãos, porque não há ninguém que consiga cumprir perfeitamente toda a lei em todo o tempo e consiga cumpri-la desde o momento da sua concepção até o final da sua vida. Por isso precisamos de Cristo Jesus. E hoje a prática da lei, ou a prática da vontade de Deus revelada dentro das Escrituras e os 10 mandamentos que encontramos em Êxodo 20, eles são ampliados em toda a Escritura. E não é apenas um ou outro aspecto que está dentro da verdade ali revelada. Meus irmãos, ninguém houve que conseguisse até hoje cumprir toda a lei de Deus de maneira plena e perfeita, desde a sua concepção até a sua morte, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Vamos caminhar olhando para o que as Escrituras nos falam. Não terás outros deuses diante de mim. O texto é o que acabamos de ler, Êxodo 20, do verso 1 ao verso de número 3. Particularmente o verso de número 3. A palavra de Deus diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Moisés, ele foi inspirado por Deus de maneira direta e ele registra a afirmação que nós temos diante de nós. Meus irmãos, vamos lembrar que os mandamentos foram dados diretamente de Deus ao seu povo através do grande profeta Moisés. E a sua verdade registrada ali, os mandamentos, eles passaram a ser a máxima expressão, né, da verdade de Deus ao povo. E no que diz respeito a esse mandamento, ele se tornou, meus irmãos, o ponto alto do monoteísmo do povo de Israel, do povo de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E esta verdade, ela não deveria ser guardada apenas para aquela geração, mas ela deveria ser ensinada às outras gerações, momento após momento, passo após passo, geração após geração. Eles deveriam preservar essa verdade, eles deveriam prezar por ela, eles deveriam ensiná-la às gerações que viriam depois.
Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós temos Jesus sendo questionado pelos escribas e fariseus com relação aos mandamentos. E eles perguntam a ele qual, afinal de contas, é o maior de todos os mandamentos. Ele não apresenta nada de novo. Ele vai para o Velho Testamento e ele traz a afirmação do que já havia sido revelado por Deus. Ele diz: o maior de todos os mandamentos é este: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força. E ele diz: o segundo mandamento, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele pega ali, naquele momento, os mandamentos que, com certeza, entre os próprios judeus ali, os fariseus e os escribas, naquela discussão que eles tinham, vocês discutem de maneira vazia tudo isso. O maior mandamento, os mandamentos, eles se resumem em apenas duas verdades, e elas estão firmadas no amor: amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a divisão que nós encontramos, meus irmãos, em Êxodo 20. A sua primeira parte diz respeito aos nossos compromissos para com Deus, e a segunda parte diz respeito às nossas responsabilidades, ou a nossa responsabilidade com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Jesus, ele reafirma aquilo que já foi revelado, já era de conhecimento. E é impressionante como nós nos atemos, às vezes, apenas a um ou outro detalhe e não olhamos para o todo, ou para o sentido maior que aquela verdade de Deus traz para nós. Nas Escrituras, meus irmãos, nós temos o registro de atos que são ou vidas que mostram obediência a Deus, e também vidas que não viveram obediência ao Senhor, não respeitaram o mandamento, não respeitaram a revelação do Deus Todo-Poderoso. E aqui, quando estudamos então o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, nós vamos estudar a vida de dois homens. Primeiro, a vida do rei Acabe, e depois a vida do profeta Daniel. Dando uma olhada em alguns aspectos da vida desses dois homens, vendo o contraste que se apresenta dentro delas no que diz respeito a viver, cumprir ou não viver e descumprir o primeiro mandamento. Primeiro, nós vamos dar uma olhada na vida do rei Acabe, um rei extremamente ímpio, e vamos olhar um pouco sobre a relação da impiedade dele dentro da relação de serviço, de dedicação e de honra a Deus e cumprimento desse primeiro mandamento. Nós observamos que a vida de Acabe mostra uma vida de uma religião muito, muito grande, mas uma religiosidade, meus irmãos, que aos olhos de Deus é uma religião falsa, e nós vamos ver que a falsa religião, ela não é deixada impune por Deus. Vamos ver o caráter de Acabe. O livro de 1 Reis descreve o rei Acabe como um dos reis mais ímpios que governou Israel. E a palavra de Deus diz que não houve rei tão ímpio como ele até o seu reinado. Vejam, também vejam o que as Escrituras nos apresentam. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Meus irmãos, as Escrituras nos mostram que houve muito rei ruim e ímpio.
Mas até o momento em que Acabe reina sobre Israel, e são 22 anos de reinado, diz que não houve um rei tão ímpio, um rei que cometesse tanta abominação e um rei que tirasse Deus, é, que irritasse tanto a Deus, tanto ao Senhor como ele. Nós vamos observar as Escrituras mostrando que Acabe, ele foi um rei que estabeleceu dentro de Israel um culto ao deus Baal, um deus pagão. E ele se casa com Jezabel, né? Jezabel era uma mulher também extremamente má. E uma mulher pior do que o próprio rei Acabe. A maldade dela ia além da impiedade e maldade do próprio rei. Ela manda matar os profetas do Senhor. Ela manda dar fim a ele. Isso só não aconteceu porque um servo do Senhor, ele rebela-se contra aquela atitude e ele esconde os profetas do Senhor e ele os alimenta. Ele esconde 100 profetas e divide-os em dois grupos de 50 e ele alimenta esses profetas para que não fossem mortos. Deem uma olhada na impiedade dessa mulher e de rei. Acabe chamou a Obadias, foi ele que escondeu os profetas, né? O mordomo Obadias temia muito o Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Jezabel é má demais. E se dependesse dela, morriam todos, todos seriam mortos. E Deus levanta um homem, então, para afrontar a maldade desse casal, para afrontar a maldade de Acabe e a maldade de Jezabel. Então nós observamos aqui uma tarefazinha difícil, né, para esse homem. Elias significa Jeová é Deus, e um nome apropriado, né, para alguém que naquele tempo, quando o culto a Baal se expandia, tomava proporção dentro do território de Israel, né, para estabelecer uma direção contrária. Deus chama esse homem para firmar novamente as estacas da verdade, do mandamento, da lei, da vontade de Deus dentro do território de Israel. Espinhosa nessa missão para Elias. Ele manda, seria mais ou menos como mandar um homem para frente de batalha, onde os tiros vêm e ele seria o primeiro a ser atingido. E vejam, no meio de tanta oposição, e oposição que acontecia a Deus, ele teria, Elias, que levar uma mensagem de julgamento de Deus àquele homem, àquele rei. Irmãos, num tempo em que aquilo que um rei dizia era lei acima de tudo, e que se não gostasse daquilo que era dito, ele mandava matar, Elias teria que chegar e levar uma mensagem de julgamento, do juízo de Deus, né, a esse rei. Vejam, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, esse é o recado. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Meus irmãos, podemos dizer, essa mensagem não teve muito problema. Afinal de contas, dizer que não ia chover, qual o problema? Mas vamos
lembrar o que isso significava olhando um pouco aqui para o nosso próprio país. A gente vai para a região nordeste do nosso país, mesmo que seja olhando para aquele lado, não indo fisicamente, pessoalmente até lá, nós vemos como aquele povo sofre com a falta de chuva. Quando não chove, eles não podem plantar, eles não têm alimento. O gado não tem alimento e vemos lá a mortandade de animais que, com tanto sacrifício, conseguiram comprar para usar do leite desse animal, né, daquelas vaquinhas que estão lá. E nós observamos que quando falta chuva, a pobreza se instala, a fome se faz presente, a vida se torna difícil. E a mensagem que Elias estava levando a Acabe era uma mensagem de juízo. Ele disse: não vai chover. E se não chovesse, não haveria alimento para as pessoas, não haveria alimento para os animais, isso seria extremamente terrível. E esta, meus irmãos, é a mensagem que esse homem sai para levar para aquele rei. Aqui está um homem que vai confrontar um rei mau em sua maldade. Quando isso acontece, meus irmãos, Elias teve que fugir. Elias teve que fugir para não ser morto. E ele foge, Deus diz: vá, né, até um determinado lugar, à beira do riacho, e fique lá. Lá eu vou cuidar de você. E lá nós conhecemos um pouco da história, né? As Escrituras dizem para a gente assim: veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Meus irmãos, Deus diz para Elias: vai, vá até a torrente de Querite e ali você terá água. Eu vou mandar um corvo para sustentar você ali. E as escrituras dizem que os corvos traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E ele tomava água daquela corrente, daquele riacho. Irmãos, o profeta de Deus teve que fugir e de maneira espetacular Deus sustenta esse homem. Deus sustenta esse homem, primeiro, mandando um corvo 2 vezes por dia para levar a ele pão e carne. E depois, Deus usa uma viúva pobre no meio de um tempo de escassez para sustentar esse profeta e abençoar aquela viúva. Uma mulher que tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, com o filho. E quando ele chega até ela, ele diz: faça para mim primeiro um pão e me dê. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que não faltou azeite e não faltou farinha na casa daquela mulher. E quando o seu filho morre, ela fica entristecida, não indignada, imaginando que ali havia o juízo do Senhor. O Senhor ressuscita através de Elias, o filho daquela mulher. O ódio que Acabe tinha de Elias era grande demais. E o apelido que ele ganha de Acabe, Elias, né? Era o de perturbador de Israel. Olha só.
Vendo, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? É de fato, né? Elias perturbava a Israel, particularmente, principalmente, aquele povo que estava vivendo um momento de profunda idolatria, tendo outros deuses diante deles e que era confrontados. Eles eram confrontados por Elias e pela verdade que ele estava trazendo, que ele estava ensinando, que ele estava pregando. Meus irmãos, Elias foi o homem que trouxe a Israel a restauração da credibilidade no Deus Todo-Poderoso. O poder de Deus, ele aparece manifesto de maneira muito clara ali, através desse homem. Vejam, dois momentos aconteceram. A viúva que teve o seu filho ressuscitado e a comida que não lhe faltou, e corvo levando carne e pão para o profeta. Algo maior ainda estava para acontecer no sentido de ser visto agora pelo povo. De novo, lá vai Elias até Acabe. Acabe, imagino, né, queria, a vontade dele provavelmente era de pegar Elias e dar um fim na vida desse homem. E lá vai ele novamente. E agora ele vai e confronta mais uma vez o rei. Acabe claramente, meus irmãos, estava em desobediência ao primeiro mandamento de Deus. E ele não só mandou edificar ali um altar de culto a Baal, mas ele sustentava 450 profetas de Baal. Esses falsos profetas ali no seu domínio. A Jezabel quis exterminar os profetas de Deus e, ao mesmo tempo, Acabe consentiu com isto e sustentou esses falsos profetas dentro da sua terra. Meus irmãos, ali acontece agora algo que vai nos chamar a atenção. Elias desafia esses 450 profetas. E ele lança um desafio numa condição de igualdade. E ele diz: era ele contra 450, né? Ou ele e Deus contra 450, mas ninguém, né? Poxa, ele estava em desvantagem. Não, ele estava com toda a vantagem. Ali está o desafio. Cortem, escolham um animal, preparem e supliquem a Baal que consuma com fogo esse sacrifício. Ele os desafia a buscarem a Baal e a suplicar dele a manifestação, fazendo com que o sacrifício fosse consumido por fogo. Meus irmãos, o que as escrituras registram é que por horas seguidas aqueles homens ficaram em volta do sacrifício, gritando, ficaram ali clamando, ficaram ali suplicando e pedindo, e como era o costume deles, até se retalhando ao ponto de sangrar. Horas e horas fazendo aquilo e não adiantou absolutamente nada. E Elias zombava deles, né? Elias foi um zombador ali naquele momento, né? O texto diz que, passado do meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares
se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Elias disse ao povo, né? Agora ele chama o povo para com ele. E ele diz àquelas pessoas, aqueles profetas de Baal, grita mais alto, quem sabe está dormindo, quem sabe está atendendo alguém ou fazendo alguma outra coisa. Né? Ironia pura, porque ele sabia que não aconteceria absolutamente nada naquele momento, naquele instante e naquele ato. Meus irmãos, a resposta de Deus vem através desse profeta. Responde-me, Senhor, é a oração de Elias. Responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Meus irmãos, o desafio foi grande. E o que Elias propôs foi algo que somente Deus poderia realizar. Ele manda que fosse o sacrifício encharcado com água, que fosse feito um rego bem grande em volta, enchesse de água, e quando ele clama a Deus, Deus vem, Deus age, o sacrifício é queimado, as pedras são queimadas, a água ela é agora tomada também pelo fogo. E, meus irmãos, as Escrituras dizem que, apesar de terem visto isto, Jezabel, o rei Acabe, eles não mudaram, eles continuaram com a vida de impiedade. E Deus, ele manifestou sobre eles o seu juízo, e o resto o texto das Escrituras à frente vão nos mostrar isso. E, meus irmãos, Deus não deixa impune a impiedade. Esses dois continuaram com a sua maldade e continuaram com a sua vida de idolatria, com a sua vida de substituição do Deus verdadeiro por um Deus que de fato nunca foi, nunca será Deus algum. Jezabel vinha de uma terra idólatra, mas não era o caso de Acabe. Acabe, ele vinha de uma sucessão onde a verdade de Deus lá atrás, Abraão, Isaac, Jacó, e daí sucessivamente, a verdade de Deus, ela era propriedade do povo. Quando, meus irmãos, a verdade é esquecida, outra verdade tende a substituir. O que nós podemos extrair desse episódio? Primeiro, a impiedade e idolatria são punidas por Deus, enquanto a fidelidade é honrada e reconhecida. Depois, Deus opera maravilhas e manifesta o seu poder ao seu povo no tempo certo. Terceiro, pessoas podem enganar-se a si próprias e adorar a falsos deuses na ilusão de que eles obterão satisfação dos seus desejos e objetivos. Mas o Deus verdadeiro e único, este é aquele que vai subsistir. Vamos olhar um pouco a vida de Daniel? Olhamos um pouco para a vida do profeta, do rei Acabe. Vimos que Acabe foi um rei ímpio, mau e que incentivou a adoração a outros deuses dentro do território de Israel. A vida de Daniel, ela apresenta um contraste
com a vida de Acabe. Deus recompensa a fidelidade dos seus servos. Da mesma maneira, meus irmãos, ele vai abominar toda desobediência e ele reconhece a fidelidade e ele reconhece a obediência que aqueles que são deles têm. A história que nós temos estudado já no domingo pela manhã de Daniel nos mostra que Daniel estava exilado na Babilônia. Estava em terra estranha, estava distante da sua terra natal. Ele não estava dentro do território de Israel. E ele estava no meio de outros deuses, no meio da idolatria. Ele estava no meio de uma situação diferente da que viveu o rei Acabe. Acabe, ele fez o que era mal, casou com uma mulher que não devia, ele manda construir altar a Baal. Mas vejam, ele vem de uma sucessão, meus irmãos, histórica de pessoas que conheciam os mandamentos do Senhor. Estavam esquecidos, mas conheciam. Daniel, ele foi levado para uma terra onde a verdade de Deus não era conhecida e não era prezada. E ali, levado ainda jovem, aproximadamente 15 anos, ele vive uma vida de honra ao Deus Todo-Poderoso. Ele manteve o seu testemunho de fidelidade a Deus. Ele, Ananias, Misael e Azarias, os seus 3 amigos, que tiveram os seus nomes mudados na tentativa de aculturá-los à vida babilônica. Vejam o primeiro capítulo de Daniel que diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eles foram levados para lá, eles iam receber comida da melhor que tivesse. E isso podia parecer não ter nenhum problema, ele estar comendo daquela comida. Meus irmãos, mas para Daniel e para os seus amigos, o alimentar-se ali não era simplesmente ingerir alimento, comer alguma coisa boa, mas era violar o primeiro mandamento de Deus. Por quê? Porque comer representava cultuar. Naquele contexto, meus irmãos, comer aquelas iguarias implicava em um ato de culto às divindades às quais aqueles alimentos foram oferecidos. Então, era um ato de culto. Era um ato de adoração, era um ato de ter diante deles um outro Deus. Eles não admitiram isso. E eles são honrados por Deus através daquele ato de fidelidade. E, irmãos, nós observamos que, tanto naquele período, né, aqueles 10 dias em que foram alimentados com vegetais e água, quanto no final dos 3 anos de treinamento, eles estavam melhores, eles se mostraram mais sábios e mais saudáveis. Meus irmãos, é uma ação que não pode ter sido outra que senão a do Deus Todo-Poderoso. Em 10 dias, eles estarem diferentes ao ponto de ser notada essa diferença, é porque alguma coisa fora do comum aconteceu. 1,17 de Daniel diz: ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência de toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência e todas as visões de sonho. Daniel recebeu um dom especial, que era o dom de visões, de sonhos e de interpretação deles. Uma pergunta que está diante de nós, uma pergunta que não quer calar. Hoje, estamos resistindo às pressões ou nós vamos ser levados pela onda e pela multidão? Daniel
Ananias, Azarias e Misael resistiram à pressão e não foram levados pela multidão. A pergunta que vem para nós hoje é: como é que nós estamos nos comportando? Resistindo ou cedendo? Meus irmãos, pressão do maligno, ela acontece e ela vai tentar desviar aqueles fiéis filhos de Deus dos caminhos do Senhor. Com certeza, meus irmãos, Satanás ele nunca vai desistir de exercer pressão sobre cada um de nós, sobre os filhos de Deus. Ele nunca vai baixar a guarda. Anos depois de Daniel e seus amigos terem afirmado que não comeriam e não se curvariam às iguarias do rei, a idolatria na vida de Daniel mais uma vez está presente. Aconteceu na vida dos seus 3 amigos também, quando foram lançados na fornalha acesa. Mais uma vez, nós vamos observar a morte rondando esses homens. Agora acontece através de um decreto do rei da Babilônia. Ciro havia sucedido a Nabucodonosor, né? E mais uma vez nós vamos observar essa situação difícil na vida daquele jovem. Agora já não jovem mais. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Meus irmãos, olhando um pouco para o contexto de Daniel, aqueles homens caldeus, aquelas pessoas que estavam ali junto com ele, que lideravam junto dele, que tinham ciúme provavelmente dele, assim como os caldeus demonstraram ciúmes de Mesaque, Sadraque e Abednego, eles agora tentam pegar Daniel de alguma forma. As escrituras dizem que eles não tinham onde se firmar para tentar prejudicar a Daniel. Eles dizem: nós não vamos conseguir nada a não ser dentro da sua fidelidade. Eles vêm ao rei, eles induzem o rei a um decreto, e esse decreto afirmava que por um período de 30 dias, quem não adorasse aos deuses do rei ou ao próprio rei seria morto. Por isso que o texto aqui nos diz que quando Daniel soube que a escritura estava assinada, e eles foram muito astutos, eles sabiam que a lei dos medos e dos persas, elas não podiam ser revogadas, elas tinham que ser cumpridas. Então, esta escritura, esse documento, ele só perderia sua validade 30 dias depois de assinado. E já estava assinado. E quando Daniel soube disso, a atitude dele foi de lealdade e fidelidade a Deus. Ele foi orar. E era exatamente o que os seus acusadores esperavam que ele fizesse. Quando isso aconteceu, eles foram até o rei e disseram: olha, Daniel, e o rei tinha uma estima grande por Daniel. Diz: rei, Daniel, né, aquele que é exilado judeu, ele está orando e não é ao Senhor, e não é aos nossos deuses. Ele está orando ao Deus dele, ao Deus de Israel. O decreto não pode ser revogado.
Mesmo tentando livrar Daniel, Dario não conseguiu. E Dario teve que cumprir a sentença. Jogar Daniel na cova dos leões. Deus, meus irmãos, mostra o seu poder através da vida daqueles que são seus servos e que são servos fiéis. A fidelidade a Deus é honrada pelo Senhor. E Deus, meus irmãos, ele se faz honrar através da nossa fidelidade, através, meus irmãos, dos nossos atos fiéis, porque ele nos usa e quer nos usar para manifestar-se como o Deus que ele é aos ímpios que estão à nossa volta. Apesar de não precisar fazer isso, é assim que ele tem determinado, é assim que Deus tem feito. Deus livra Daniel, e vejam, meus irmãos, até onde o ato de Daniel chega através da ação do Deus Todo-Poderoso. Conhecemos a história, Daniel é lançado na cova dos leões e simplesmente, né, ele fica lá dentro como se estivesse passeando com gatinhos mansos. Ele é tirado de lá e o rei ordena que então fossem os seus acusadores lançados para dentro daquela cova, junto com a sua família. E a palavra de Deus nos afirma que eles não chegaram nem a tocar no chão, eles foram despedaçados antes, tamanha a ação daqueles animais. Muito bravos, eles os despedaçam antes que chegassem no fundo da cova. Olha o que esse novo decreto agora afirma. Vejam, meus irmãos, onde a fidelidade de Daniel chega como testemunho no meio daquele povo. Faço o decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Algo semelhante aconteceu com Nabucodonosor, quando ele lança Mesaque, Sadraque e Abdinego na fornalha 7 vezes mais quente do que o normal. Nós observamos que a fidelidade desses homens levou, meus irmãos, Deus a ser honrado no meio da impiedade das pessoas que estavam à sua volta. Deus tinha propósitos através da aflição temporária daquele seu servo. As aflições, elas sempre serão temporárias. Como aconteceu com os amigos de Daniel, não havia garantia de que eles saíam vivos, mas estavam eles lá. A sua fidelidade de Deus os livrou. Vamos aplicar isto para os nossos dias, para a gente hoje? Olhando para a vida do rei Acabe e do profeta Daniel, nós vemos o seguinte. Primeiro, a questão da similaridade. A falsa religião, ela pode ser muito parecida com a religião verdadeira. Vejam o que aconteceu, e nós vamos estudar um pouco mais à frente, quando Moisés estava no monte e o povo de Deus que estava embaixo construiu um bezerro de ouro. E eles passaram a adorar aquele bezerro, dizendo: esse é o Deus que os livrou da terra do Egito. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se.
Jesus disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Meus irmãos, nós devemos ter cuidado, porque sinais e prodígios não são necessariamente manifestações do próprio Deus. E o nosso tempo tem, meus irmãos, se enganado com essa verdade. Segundo, espetacularidade. Né? Uma outra característica das falsas religiões é ser muito espetacular. Nós observamos aqueles 450 profetas de Baal. Eles ficaram a manhã toda ali dançando, fazendo tudo aquilo e aquela gritaria. Né? Olha só, Deuteronômio 14, 1 e 2. Filhos sois do Senhor, vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis cava por causa de algum morto, porque sois povo santo do Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu próprio povo. Meus irmãos, nós temos hoje muitos grupos religiosos teatralizando aquilo que não deveria acontecer. As religiões falsas, elas, meus irmãos, elas impressionam pela plástica da situação. Elas impressionam pelas exigências físicas que surgem. O espetacular atrai. Terceiro, sinceridade. Isso é importante que nós observemos. Um aspecto muito importante dentro dessa análise é que aquelas pessoas que praticam falsas religiões, meus irmãos, nós não podemos negar que temos ali muita gente que é sincera e acredita que daquela forma estão, de fato, em um ato de agrado a Deus ou à sua divindade ou ao seu Deus. A sinceridade ali. É claro, meus irmãos, que tem os aproveitadores e os charlatães por aí. Está cheio, né? E Paulo fala sobre isso. Vejam só. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Meus irmãos, se eles não acreditassem de verdade no que estavam fazendo, não dá para imaginar que eles estariam se retalhando ali, estariam sangrando, estariam se cortando, se eles não imaginassem que ou não acreditassem que realmente aquilo daria resultado. Quarto aspecto, meus irmãos, é a popularidade. Toda falsa religião, ela tem a tendência de ser muito popular. Popularidade é uma das características da falsa religião. Ela atrai muita gente. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Né? A religião baalita, se podemos chamá-la assim, ela é popular. Mas a do Deus de Israel, ela não tinha tanta popularidade. 5. A enganosidade. A falsa religião, ela cega as pessoas. E as pessoas são cegadas por ela, e as pessoas defendem com unhas e dentes aquilo que acreditam e vêm-se cegadas de uma maneira muito grande pelo que ela apresenta. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Meus irmãos, ela cega as pessoas. E é um engano terrível que estão cometendo. Elias, depois de tudo que aconteceu, ele convoca o povo que retornasse aos caminhos do Senhor. Depois de todo o acontecido ali com os profetas de Baal, ele chama o povo ao arrependimento. Ele chama o povo ao retorno. Verso 30 do capítulo 18, né, diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Meus irmãos,
Estar cego, estar num caminho que não é um caminho devido, não é o problema. O problema é se manter nele. Eu digo que não é um problema, sim, é um problema, mas eu estou dizendo que o problema não é agora ter passado por ele. O problema é continuar nele. É preciso olhar para frente e ter uma mudança na vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. E nós terminamos com a oração de Elias, quando ele diz: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Não terás outros deuses diante de mim. Isso serve para nós hoje. Porque, meus irmãos, idolatria não significa construir um altar a um outro Deus, mas significa colocar qualquer outro valor no coração que substitua ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo abençoe a nossa vida, que Deus em Cristo renove o nosso coração. Amém. Vamos orar. Senhor, o Senhor é o refúgio forte nas tribulações que vivemos em nossa vida, Pai. Pedimos do Senhor cuidado, direção, pedimos do Senhor a profundidade da Tua bênção sobre nós. E, amado Deus, que o Senhor nos use dentro
de uma vida de fidelidade que precisamos ter, Pai. Nos ajude, nos dê forças, nos leve, Senhor, a te honrar, Pai, em todo o tempo. Guarde a nossa vida, dos nossos irmãos enlutados, Pai, que são tantos, irmãos que estão enfermos, cuide de cada um. E que com a tua bênção se vejam todos fortalecidos com o teu santo cuidado. Assim, amado Deus, como teus filhos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo continue sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, e renove-se sobre todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, Deus renove a sua vida na amada pessoa de Cristo Jesus. Amém. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Malaquias 4:6. O Antigo Testamento termina seu relato anunciando o precursor do Messias. Era sua missão converter o coração dos pais aos filhos. A restauração começa dentro de casa, no relacionamento entre pais e filhos. Mas o que é um pai convertido aos seus filhos? Primeiro, pais convertidos aos seus filhos têm tempo para orar por eles e não desistem de orar até ver um sinal do favor de Deus na vida dos filhos. Segundo, pais convertidos aos seus filhos pregam para eles o Evangelho e não descansam até vê-los convertidos. Terceiro, pais convertidos aos seus filhos vivem de tal maneira que os filhos podem ver o poder do Evangelho na vida dos pais. Quarto, pais convertidos aos seus filhos não os provocam a ira e nem os tratam com amargura, a fim de que fiquem desanimados. Quinto, pais convertidos aos seus filhos criam-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Sexto, pais convertidos aos seus filhos estabelecem limites para eles e não afrouxam suas mãos na disciplina deles. Sétimo, pais convertidos aos seus filhos temperam a advertência com o encorajamento. A maior necessidade da igreja é de famílias saudáveis. A maior contribuição que podemos oferecer à nossa pátria é criar filhos que amem a Deus e ao próximo, sendo bons crentes e exemplares cidadãos.